Batista, e eu quero hoje, através dessa live, falar de casamento. A Bíblia diz aqui em Hebreus, capítulo de número 5, Hebreus capítulo 13, você está participando de uma live que o assunto é casamento, tá bom? Hebreus diz assim, Hebreus 13, 4: respeitado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Não há casamento tão bom que não possa melhorar, e também não há casamento tão ruim que não possa piorar, tá? E falando sobre isso, eu vi uma história uma vez de um senhor que estava comprando flores no Ceasa, numa loja que ele tinha próximo da casa dele, uma floricultura. Ele passava, comprava flores todos os dias e levava para a esposa. Mas, como o dono da floricultura conhecia ele, perguntou para ele assim, falou assim: senhor, a sua esposa não está com Alzheimer? Ele falou: tá. Sua esposa não sabe quem é as pessoas? Ele falou: não, ela não sabe quem sou eu. E por que você compra flor todos os dias para dar para ela? E aí ele falou assim: ela não sabe quem é eu, mas eu sei quem é ela. E isso resume muito sobre como está o casamento de muitas pessoas, tá? Então, casamento exige um investimento contínuo, tá? Você nunca vai ver uma pessoa chegar e falar assim: eu estou estudando para casar. Porque a gente estuda para ser advogado, a gente estuda para ser engenheiro, a gente estuda para ser pastor, mas a gente não estuda sobre o casamento. E o casamento é uma instituição criada por Deus, que existe leis, existe regras. E uma vez que eu entro num casamento sem saber o que significa um casamento, isso vai trazer sérios problemas para a minha vida. Então eu quero gastar algum tempo sobre princípios que melhoram o casamento de um ser humano. Se você está passando por momentos difíceis na sua vida sentimental, esses princípios que eu vou passar aqui vão ser muito fortes e poderão abençoar a sua vida, tá? Porque são princípios bíblicos. Aliás, a Bíblia é um livro de princípios. Quando se quebra um princípio, Deus é obrigado a dar a lei para nós, porque a lei é o último estágio entre você e o pecado. O princípio é mais importante do que a lei, tá? Então, eu quero passar aqui alguns princípios para melhorar o seu casamento. Se você estiver interessado em assistir, em ouvir, vem comigo, pega a sua Bíblia, porque nós vamos fazer uma bela de uma viagem agora e nós vamos estudar a palavra de Deus. O primeiro princípio para melhorar o seu casamento está em Lucas capítulo de número 6, versículo de número 46 e 47. 47 e 48, diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Aqui tem o primeiro princípio para você ter um casamento abençoado. O casamento tem que estar na rocha. Então, qual é o objetivo desse texto? Nos mostrar que a nossa tarefa é edificar algo para Deus sobre a rocha. Quem é essa rocha? É Jesus. Casamento que Jesus não é o centro, não vai dar certo. Já vou falar de novo. Casamento que Jesus não é o centro, não vai dar certo. Então, o primeiro nível da obra de Deus em nós é isso. É remover, olha o que a Bíblia diz: e cavou bem fundo, retirou o excesso, aquilo que não era necessário. Não adianta você ir dividir um teto com uma pessoa que foi criada totalmente diferente de você e você querer ter sucesso. Então, o casamento, para se edificar da maneira correta, Jesus tem que fazer parte dele. Agora, quando eu falo que Jesus tem que ser o centro, porque tem muitos casamentos que eles estão pautados no dinheiro que um dos dois tem, na beleza, na fama, na boa profissão, então nos amigos, entendeu? E essas coisas elas não são capazes de sustentar o casamento no dia da adversidade, porque se você estiver firmado em Jesus, vai vir chuva, vai vir tempestade. Eu tenho 22 anos de casado e eu já tive várias vezes o desejo de me separar da minha esposa.
Agora, nunca me separei dela e nem ela de mim. Por quê? Porque nós dois construímos o nosso casamento sobre uma rocha. E essa rocha é Jesus. Jesus é o centro. Por isso que nós estamos com 22 anos de casado e hoje estou aqui pregando para casais. Por quê? Porque Jesus é o centro. Agora tem pessoas que casam que Jesus não é o centro, é o dinheiro que um dos dois tem, é a beleza, é a boa profissão, é os amigos, é a família. Essas coisas não são capazes de sustentar um casamento no dia da adversidade. Então a primeira coisa que um casal tem que entender: eu quero construir uma família, eu quero ser feliz no casamento, quero casar e não me separar. Construa na rocha. Jesus tem que ser o centro. Então olha só, aquele que ouve minha palavra e pratica, vou comparar ao homem que cavou bem fundo o seu alicerce, colocou na rocha. Presta atenção que o nível da obra de Deus em nós é bem fundo, é remover aquilo que não é necessário. Então Deus, às vezes, Ele precisa cavar em você. Presta atenção, se você não for um bom ímpar, você não será um bom par. Você tem que deixar que Deus escave você por dentro, tire o que é desnecessário, para que você possa ir casar e fazer alguém feliz. Porque tem pessoas que falam assim: quero casar para ser feliz. Não deve casar, ninguém deve casar para ser feliz, porque se você quer casar para ser feliz, é sinal de que você não é feliz, e se você não é feliz, cada um dá o que tem, você vai fazer alguém infeliz. Então o primeiro conselho para alguém que quer casar e ser feliz, quer casar e não se separar, é fazer de Jesus a rocha. Ou seja, tudo que você fizer é baseado nele. Ontem a minha esposa chegou para mim e falou: precisamos fazer um investimento em tal área. Eu falei: vamos orar. E nós pegamos, sentamos na cama e oramos. Por que nós estávamos orando? Porque Jesus é a rocha. Nós não queremos fazer nada que nos dê sucesso fora do propósito, porque um sucesso fora do propósito é um fracasso. E o diabo, porque o maior dos fracassos é ter sucesso fora do propósito. E o diabo, ele quer tirar você do propósito que Deus tem para você. Te dá muitas coisas que te beneficia, mas te deixa longe do propósito. Então, por que eu estava orando com ela ontem? Porque eu e ela, nós estamos fundados na rocha, firmados na rocha. O primeiro conselho para quem quer ter um casamento bem sucedido é estar firmado na rocha. O segundo conselho, o segundo princípio que eu quero passar para você que é casado, que quer ter um casamento abençoado: invista no seu cônjuge. Se você é um marido, o seu maior empreendimento tem que ser na sua esposa. Você não pode gastar 3, 4, 5 mil reais no celular e não investir na sua esposa. Vou falar de novo: o maior empreendimento de um homem tem que ser a sua esposa. Amigo, desculpa o trocadilho, mas esposa, mulher é igual piscina, é muito investimento e pouco uso mesmo. Mas na cabeça de Deus, você precisa investir na sua esposa. Por quê? Porque o casamento são uma união de dois seres diferentes. Não é dois seres iguais, é a união de dois seres diferentes. Não existe alma gêmea, não existe tampa de panela, não existe a pessoa certa. Senão, estaria na testa escrito: Deus não há. O teu casamento não foi feito no céu, meu casamento não foi feito no céu. Deus não arruma macho para mulher e Deus não arruma mulher para macho. Deus, Ele pode te mostrar qual a pessoa que vai ter mais paciência com você, com os seus erros. Aliás, Deus tem pessoas que Ele nunca vai mudar, mas Ele usa aquela pessoa para mudar você. A minha esposa, eu orei por muito tempo para que Deus mudasse o temperamento dela, e ela não mudou, mas o jeito dela, Deus usou para mudar o meu jeito, o meu comportamento. Então casamento não vem pronto, casamento se constrói, tá? Casamento é a união de dois seres totalmente diferentes. Um vai puxar uma corda desse lado, o outro vai puxar a corda desse lado. Se um dos dois não ceder, a corda quebra sempre para o lado mais fraco. Então não existe casamento feito no céu. Tá? Deus vai te mostrar uma pessoa que possa se encaixar com você, mas Ele não escolhe marido, não escolhe mulher, Ele mostra, tá bom? Então, grandes casamentos, por que eles acabam, pastor? Eles acabam porque os casais entram numa coisa chamada rotina. São pequenas coisas, não são grandes erros,
Casamentos que tinham tudo para dar certo, acabam por quê? Por coisas pequenas. Olha o que a Bíblia diz: apanhai as raposinhas, as coisas pequenas, porque são elas que fazem mal para a vinha. Tem casamentos que tem tudo para dar certo, mas está dando errado, porque entrou na rotina. Um não tem mais tempo para o outro, um não chama o outro para passear, não sai, não sai da rotina, não faz algo diferente. Então essas pequenas coisas, sabe, trabalha demais, fica muito com os filhos, faz isso, faz aquilo outro. Hoje, com a era da tecnologia, então, meu Deus do céu, tem pessoas que colocam os filhos para dormir na cama, que faz questão. Eu já vi diabo, demônio, usar cachorro para separar casais, porque a mulher queria que o cachorro dormisse na cama, e o marido não queria, que ele era alérgico. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim: ou eu, ou o cachorro. A mulher ficou com o cachorro, e aí chamaram o pastor foi lá, e o cachorro na cama não deixou o pastor entrar no quarto, e o pastor viu que era um demônio, repreendeu o demônio que estava no cachorro, e o cachorro saiu do quarto e nunca mais entrou. Então o diabo usa pequenas coisas para destruir uma família. Às vezes pode usar os filhos, porque os pais têm que ter um momento para eles. Bom seria se o casal pudesse fazer assim, ó, uma férias com os filhos e uma férias só com os casais, só o casal. Eu coloquei isso no meu coração. Umas férias eu vou com as crianças, mas em outra férias vai eu e minha esposa. Nem que seja 2 dias para ficar só nós dois, mas a gente faz isso. Por quê? Porque eu preciso investir no meu cônjuge, tá? Então tem gente que investe mais no serviço, mais na sua vida profissional, mais nas amizades, mais nos parentes, mais nos filhos do que no próprio cônjuge. Rebeca e Isaac, eles fizeram isso e acabou com a vida deles. Eles destruíram a família deles, tá? Isso prejudica a vida dos próprios filhos, porque quando os filhos vão embora, os pais, um não sabe quem é o outro. Então o melhor e o maior presente que um casal pode deixar para os seus filhos é exatamente isso, um casamento sólido. O maior presente que os pais podem deixar para o filho é os filhos terem a certeza: o meu pai ama mais a minha mãe do que a mim. A minha mãe ama mais o meu pai do que a mim. Porque na cabeça de Deus, presta atenção nesse conselho que eu vou te dar, que ele é muito sério. Vamos imaginar que você está do lado de cá, de uma ilha, e você precisa levar os seus filhos e a sua esposa ou seu esposo para o outro lado da ilha. Só que no barco, só você sabe pilotar. Então você tem 2 opções. Você tem que escolher quem é que vai com você, porque o barco não suporta todo mundo. Ou o barco vai você e a sua esposa, você e seu esposo, ou você e os seus filhos. Não dá para ir você, seu cônjuge e os seus filhos. Quem você deixaria para trás? Se você falar para mim assim: eu deixaria para trás minha esposa e levaria meus filhos, não é bíblico. Eu ficaria para trás e deixaria minha esposa ir com meus filhos, não é possível, porque você é o único que sabe dirigir. Biblicamente falando, você deveria deixar os seus filhos para trás. Os seus filhos têm que ter na cabeça deles: o meu pai ama muito mais a minha mãe do que eu. A minha mãe ama muito mais o meu pai do que eu. Essa é a marca que tem que estar registrada na vida dos filhos. Porque tem filhos que quando chora, entende que a mãe vai ceder, que o pai dá uma ordem. Eu já vi pai falar para a filha: não vai sair de casa hoje. Quando o pai vai dormir, a filha chega, fala com a mãe deixa a filha, o filho ir. Depois, quando vira um vagabundo, fica grávida, não vai ter o direito de reclamar diante do pai ou diante de Deus de uma situação dessa. Então o maior presente que os pais podem deixar é saber, para os filhos é saber: meu pai investe mais na minha mãe, a minha mãe investe mais no meu pai do que a nós mesmos. Os filhos têm que ter na cabeça o seguinte: nós somos hóspedes de luxo nessa casa, porque a prioridade do meu pai é sempre minha mãe, e a prioridade da minha mãe é sempre o meu pai. Invista no seu cônjuge mais do que em qualquer coisa. Esse é o segundo princípio para o seu casamento dar certo. O terceiro princípio é: invista na proteção do seu casamento. Quando eu falo na proteção do seu casamento, eu quero dizer, o seu casamento precisa de vigilância. Seu casamento precisa de vigilância. Uma vida que é vivida sem ser supervisionada será vivida de modo irresponsável. Eu tenho a senha do celular da minha esposa, ela tem a senha do meu celular. Nós não escondemos um do outro. Ela me ajuda e eu ajudo ela.
Aonde vai? Com quem vai? Quem é aquela pessoa? Porque se tem determinada pessoa que não pode ser amiga da minha esposa, não serve para ser minha amiga. Se não pode ser amigo meu, não serve para ser amigo da minha esposa. Então, o terceiro princípio para você ter um casamento abençoado é: invista na proteção do seu casamento. Uma pesquisa feita dentro da igreja comprova que 75% dos homens já traíram e 63% das mulheres já traíram até os 40 anos de idade. Isso é uma pesquisa feita no meio de pessoas cristãs. Por quê? Isso aqui prova que nós não estamos brindados do mito da grama verde. Nós não estamos brindados do mito da grama verde. Uma vez eu perguntei para o marido, para a mulher: cadê seu marido? Ela falou assim: aquele troço está deitado lá no sofá da minha casa, porque homem com H é meu vizinho. Eita, homem bonito. Você percebe que o cônjuge sempre está vendo pessoas mais atrativas e atraentes do que nós. Então, invista na proteção do seu casamento. Quando eu falo investir é o que você precisa fazer para melhorar a grama do lado de cá do muro. Cuidar do seu corpo, se preparar, ser uma mulher mais criativa, ser um homem mais criativo. Eu estava tendo sérios problemas no meu casamento. Eu estava gordo e minha esposa falava: você está gordo. E eu com mais de 80 quilos, se eu colocasse a mão na cintura assim, parecia um pinico. Aí eu fui levar ela na academia, eu vi os homens lá tudo com braço forte, não sei o que, um personal trainer, treinando lá, dando aula para minha esposa. Eu falei: que isso está errado. Aí Deus falou no meu coração: os filhos das trevas são mais inteligentes. Em 2 meses eu perdi 16 quilos, eu comecei a cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde. Isso melhorou a minha autoestima, a minha autoimagem, a minha vida sexual. Isso melhorou tudo na minha vida. Por quê? Porque essa é o terceiro princípio: investir na proteção. Eu estava cuidando do meu casamento, eu estava cuidando, porque isso é importante. Não existe fidelidade incondicional. Você não ama nem a Deus acima de todas as coisas. O seu cônjuge não é amável todos os dias. Não existe fidelidade incondicional. O seu cônjuge espera e precisa que você se cuide, melhore o seu corpo. Você tem que ser melhor do que ontem e ser pior do que amanhã. Se cuida do seu corpo, cuida da sua higiene, cuida da sua vida. O seu cônjuge está vendo pessoas mais interessantes do que você todos os dias. Homens, as mulheres são atraídas por aquilo que elas ouvem. Mulheres, os homens são atraídos por aquilo que ele vê. Então não vai dormir com a camisa daquele vereador que foi derrotado na última eleição, porque isso é broxante. O seu marido, querida, ele vê mulheres atraentes, mais bonitas do que você todos os dias. Uma pesquisa aponta e prova que o homem, na hora que ele acorda até o meio-dia, ele já pensou em sexo 33 vezes. A mulher, na hora que ela acorda, até na hora que ela vai dormir, pensou em 3, 4 vezes. O homem é muito mais atrativo, o homem é muito... Por isso que eu até anotei uma coisa interessante aqui. Por que as mulheres fazem amor e o homem faz sexo? Porque são seres biologicamente diferentes. Então é isso, nós precisamos se cuidar. Tem mulher que não se cuida depois que casou, engordou, teve um filho. Eu falei uma vez, teve uma mulher que saiu da igreja porque eu falei a verdade para ela. Eu falei assim: mulher barriguda é feio, como eu também acho o homem barrigudo feio. Nós precisamos nos cuidar, tanto o homem quanto a mulher. A carapuça civil tem que vestir. Sua esposa, seu esposo precisa, quer, necessite que você melhore a sua vida. O seu cônjuge está vendo pessoas interessantes, mais interessantes do que você, todos os dias. Dormir como uma cebola ambulante, não escova mais dente, não se beija mais, não tem mais aquele momento. Então, pelo amor de Deus, não vai dormir com aquela camisa de vereador. Não seja uma cebola ambulante, que vai dormir como a dona Clotilde, com aqueles bob na cabeça. Então isso é muito importante. Olha só, 70% das pessoas que se divorciaram se arrependeram depois que se divorciaram. Cuide do seu corpo, invista. Essa é a terceiro princípio: invista na proteção do seu casamento. Olhe o que o seu marido está vendo. Olhe, tenha a senha, mostre para ele, esteja ali, ajude. Qual é a função da mulher? Ajudar o marido a chegar no céu. Qual é a função do marido? Ajudar a esposa a chegar no céu. Se cuide, querida, se cuide, meu amigo.
Se cuide, porque nós não estamos imunes ao mito da grama mais verde. Quarto princípio é: invista na vida espiritual para amar o seu cônjuge como Jesus ama a igreja. Olha o que a Bíblia diz: vós maridos, amai as suas esposas como Jesus ama a igreja dele. Então o quarto princípio é: invista na vida espiritual do seu cônjuge. O que você faz para o seu cônjuge ser alguém que tem mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus? Então, antes do Paulo falar isso, ele mesmo disse, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, se você for uma pessoa cheia do Espírito, você nunca... Se você, mulher, não for cheia do Espírito, você não vai conseguir entender o que significa submissão, porque para algumas mulheres a palavra submissão parece um palavrão, mas quando ela está cheia do Espírito, ela consegue amar o esposo e ser submissa como Deus espera. Agora, uma mulher bem amada está protegida e ela não cede a elogios na rua. Agora, para essa mulher ser bem amada, ela precisa que o marido dela esteja cheio do Espírito, porque Jesus amava a igreja por simples fato de estar cheio do Espírito, e a igreja se sentia segura e protegida do lado de Jesus, tanto é que ficou 3 dias com ele sem comer e sem beber. Então isso é muito importante. O que uma mulher procura no homem? Segurança e proteção. Toda mulher procura segurança e proteção. São as duas coisas. Por isso que você vê mulher linda, maravilhosa, casado com um cara feio, horroroso, com um olho aqui e outro aqui. Por quê? Porque ela está segura, ela sabe que o cara tem dinheiro. Ela quer segurança e proteção. Agora, se o homem quer ter sucesso no casamento, como Jesus tem sucesso em cuidar e amar a igreja, ele precisa ser cheio do Espírito. Como uma mulher precisa ser cheia do Espírito, para que ela entenda e se submeta. Porque se submeter não é se humilhar. Tá? É diferente. Uma mulher bem amada, ela está protegida, ela se sente protegida, ela não vai ceder a elogios da rua. O que Jesus falou? Deus, ele foi batizado com o Espírito Santo, e Deus falou, este é meu filho amado. Jesus saiu, foi lá na rua, sofreu tentações, o diabo está dizendo, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, se é filho de Deus. Ele não cedeu a nenhuma tentação, a nenhum elogio do diabo. Por quê? Porque ele sabia que ele era amado. Ele saiu de casa. Ele saiu de casa não com uma carência. Tem mulher que sai de casa com uma carência, porque em casa ela é desvalorizada, ela se sente usada, ela não se sente respeitada, ela não tem opinião, ela não pode falar nada, ela não se sente amada. E quando ela sai de casa, a alma dela é carente. Qualquer amargo vai ser doce. Ela vai se sentir amada, atraída por qualquer elogio lá fora. Por isso que a gente vê mulheres caindo em tentações. Por quê? Porque o marido não sabe valorizar aquilo, porque não está cheio do Espírito Santo. Então, segurança e proteção são as duas únicas coisas que a mulher procura no homem. A Bíblia diz em Efésios 5:29, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes alimenta, a sustenta, como o Senhor Jesus faz com a sua igreja. A palavra cuidar é acariciar. Dá a ideia no texto de Jesus está cuidando, acariciando a própria igreja. Então, um marido sábio investe no lado emocional da sua esposa, porque existem casais que não se beijam mais, não se abraçam, não pegam. Toda vez que eu saio com a minha esposa, eu abraço ela, eu beijo. Quando ela está saindo de casa, ela se arruma, eu falo que ela está linda. Eu elogio minha filha, eu elogio minha esposa, eu elogio meus filhos. Por quê? Porque eu quero investir no lado emocional. Porque se eu não falar que minha esposa é linda, é bonita, alguém vai falar. Se eu não fazer minha filha se sentir amada, alguém lá fora vai fazer. Se eu não mostrar afeto e amor dentro de casa, eles vão sair com a carência, eles vão mendigar esse amor lá fora. Tem marido mendigando um amor lá fora, tem mulher mendigando um amor lá fora, e é um pecado uma mulher querer ter relações sexuais com o marido só quando ela tem vontade. Isso é maligno. Se você está aqui nessa live e você é casada e as coisas só acontecem quando você quer, você está fazendo um grande mal. Escreve o que eu vou dizer para você, porque eu vou responder diante do tribunal de Cristo, que eu vou falar para você. No tribunal de Cristo, senhora, a senhora vai sofrer dano por causa dessa atitude sua, porque é desumano isso. Muitas das vezes é desumano. Eu atendi uma mulher que ela estava 6 meses sem ter uma intimidade com o marido dela, tá? E biologicamente falando, é comprovado que o homem casado não poderia passar
ele vai ter problema se ele passar uma semana sem ter uma relação com a sua esposa. Então a mulher cheia do Espírito Santo, ela consegue ser submissa, como a igreja é para Cristo, porque, como eu falei, falar de submissão para algumas aqui é como se fosse um palavrão, porque o diabo, um dos maiores prazeres de Satanás é esvaziar o conteúdo das palavras mais importantes do cristianismo. E a palavra submissão não significa submissão ao gênero, porque o homem não tem mais valor do que a mulher. O homem é a cabeça, mas ser cabeça não significa ser superior. Deus, ele é a cabeça de Cristo, certo? A Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo. Nem por isso Cristo é menos Deus do que ele é. Ele é submisso ao Pai. Submissão não é obediência incondicional, como a gente vê em muitos ministérios, que não adianta você ser submisso a Deus, não adianta você ser leal a Deus, você tem que ser leal ao homem, porque se você não for leal ao homem, você não consegue nada nesse ministério. Isso não está certo, não é correto, isso não é bíblico. Submissão não é obediência incondicional. Então, quanto mais eu sirvo a Cristo, mais livre eu sinto. Tá? Quanto mais cheio do Espírito, mais facilidade eu tenho para amar minha mulher, mais facilidade eu tenho para se submeter ao meu marido. O quinto princípio para você ter um casamento bem sucedido, eu baseio ele aqui em Cantares 4, versículo 7. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha, minha linda esposa. Preste atenção que o quinto princípio para você ter um casamento bem sucedido é investir na comunicação do casamento. Esse é o quinto princípio para você ter um casamento bem sucedido. Invista na comunicação do seu casamento. Salomão elogia a mulher, mas ele não elogia para os amigos. Ele olha nos olhos dela e ele fala para ela: tu és toda formosa, minha linda. Agora, qual é o ser humano perfeito? Não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existe nenhum ser humano perfeito. Mas ele está dizendo: tu és toda formosa, ó mulher minha, amiga minha. Presta atenção que Salomão, ele não se concentra nos defeitos, ele se concentra nas virtudes, porque o amor se concentra nas virtudes e não nos defeitos. Então o meu papel como marido não é procurar defeitos na minha esposa. O meu papel como marido é identificar as virtudes e destacá-las. Foi isso que Salomão fez. Então você não é um arqueólogo para ficar escavando o passado do seu cônjuge e jogando na cara dele. Se você fizer isso, seu casamento vai ser um inferno, vai ser um fracasso, uma derrota. Então pessoas não mudam pessoas, tá bom? Que o seu cônjuge está sendo elogiado, eu não tenho dúvida. Agora a pergunta que se faz é: por quem? Por quem que minha mulher é elogiada? Porque biblicamente falando, eu deveria ser aquele que deveria elogiar, como Salomão está dizendo aqui claramente: tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há defeito algum. Mas que mundo que esse cara vive? Qual é a mulher perfeita? É que eu entendi que ele se concentra, o amor se concentra nas virtudes, o amor não se concentra nas falhas. Por isso que você não é um detetive, por isso que você não é um arqueólogo para ficar escavando, para ficar procurando defeitos. Então você vai pegar mais mosca com uma gota de mel do que com um barril de fel. Então você, em vez de focar nos defeitos, foque nas virtudes, porque com certeza o seu cônjuge tem virtudes. Tanto é que você casou com ele. Tanto é que você casou com ele, tá? Então uma vez um homem chamou a mulher dele de burra. E ela falou assim: Deus me fez. Ele falou assim: você é burra e linda. E ela falou assim: ele me fez burra para casar com você e linda para atrair você. Então, invista na comunicação do seu casamento. O sexto princípio é: invista na prática do perdão. Porque sabe aquela palavra 70 vezes 7? 70 vezes 7 é o casamento. Você não tem que perdoar. Quanto mais estreita for a relação entre você e o seu cônjuge, maior a probabilidade dele machucar você. Então, investir na prática do perdão capacita o casamento para novos começos, para novos recomeços, tá bom? Às vezes é mais fácil a gente perdoar pessoas que estão fora de casa, pessoas estranhas, do que o cônjuge, porque nós já nos familiarizamos com ele. E o erro só é um fracasso quando não se aprende com ele. Todo mundo erra, e se eu aprendo com os meus erros,
Eu vou errar só erros novos. Se eu quiser aprender com os meus erros, eu vou errar só erros novos. Então, quando eu falo invista na prática do perdão, eu me baseio naquela passagem do filho pródigo, que a Bíblia diz que o pai olhou, viu de longe o filho pródigo e correu até ele. Por quê? Para abraçá-lo. Então, crie um ambiente propício para o arrependimento. Crie um ambiente. O filho pródigo estava voltando e pensando assim: eu vou ser como um morador lá do meu pai, um trabalhador. Mas o pai, quando viu o filho se arrependendo, o pai foi correndo até o encontro dele. O pai facilitou o arrependimento. Eu sou formado, eu estou estudando teologia, eu fiz administração, sou formado em PP, publicidade. E nós fizemos publicidade e propaganda. Nós fizemos um trabalho de antropologia, né? Um trabalho de moradores de rua. E fomos entrevistar um morador de rua e perguntei, estava 6 meses naquela rua, perguntei por que ele estava daquele jeito, porque ele era bem financeiramente falando, só que aí, em vez de comprar sua casa, foi morar na sogra, e aí, morando na casa da sogra, a sogra não gostava dele, ele perdeu o emprego, veio um monte de problema, a empresa caiu, faliu, e ele não conseguia emprego no ramo dele por causa da idade que era avançada, e a esposa enchendo o saco, a mulher enchendo o saco, a sogra pilhando ele. A sogra falou assim para a filha dele: põe esse cara para fora. E ela falou assim: ó, sai, vai procurar emprego e não volte para casa sem emprego. Ele foi, não encontrou emprego, dormiu uma noite em casa, dormiu fora de casa, 2, 3, 6 meses na rua. E aí eu fui falar com ele, depois de 6 meses, eu falei assim: você não tem saudade dos seus filhos? Ele falou: tem. Ele começou a chorar. E ele queria voltar para casa, mas ele falou assim: não dá. Por quê? Porque eu sei que minha mulher não vai me perdoar, eu sei que a minha sogra não vai me perdoar, e ele não pode ver os filhos dele. Por quê? Porque tinha um cara arrependido de um lado, mas tinha alguém dificultando o arrependimento dele do outro. Então facilite, invista na prática do perdão para que a sua casa seja um lugar agradável, um ambiente propício para isso. Facilita o perdão, tá? Vou ler para você aqui, ó, Lucas 15. Esse texto é tremendo. Lucas 15, versículo 20. Eu amo esse texto. A Bíblia diz assim, ó: ele levantou os olhos e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai viu ele, moveu-se de íntima compaixão, correu, lançou sobre o seu pescoço e abraçou. Ou seja, o pai facilitou o perdão. Tem gente que dificulta, a pessoa está lá arrependida. Não, eu quero que ela fale em público, eu quero que ela beije meus pés, eu quero que ela se arrependa. Para com isso. Invista na prática do perdão dentro da sua casa. Invista. Deus perdoou você. Quem você é para não perdoar as pessoas que erram com você? Quem você pensa que é? A Bíblia diz aqui no versículo 19: já não sou digno de ser chamado seu filho, me faz como um dos seus empregados. Presta atenção, na hora que ele pensou que ele ia ser um empregado, sabe o que o pai fez? O pai falou assim: traz depressa a melhor roupa, pega o anel, coloca na mão dele, traz sandálias, põe nos pés dele. Por quê? Porque quem anda descalço é escravo, e você não vai ser tratado como escravo, você vai ser tratado como um filho. Você não vai andar descalço, sem sandálias. O perdão é devolver a posição da pessoa. Tem mulher que diz: eu perdoei, mas ele vai dormir no sofá. Isso não é perdão. Devolva a posição original da pessoa. Tem gente que diz que perdoa, mas trata como um escravo. Tem pessoas que dizem: eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Isso não é perdão. Invista no perdão da sua casa. E o último princípio para a gente terminar essa live: invista na sua vida sexual. Invista, se você é casado, na sua vida sexual. Olha o que a Bíblia diz: a alma farta pisa em favos de mel, mas a alma faminta, qualquer amargo é doce. Sabe o que o diabo quer? O diabo, você pode ser uma pessoa que nunca vai trair, mas você está empurrando o seu cônjuge. Quando você se fecha, você empurra o seu cônjuge para que ele seja tentado, porque você pode não ser tentado nessa área, mas o seu cônjuge é. Você pode ser forte nessa área, mas não necessariamente o seu cônjuge também é. Invista na vida sexual, porque o diabo tem usado um espírito chamado pombagira. Esse espírito tem ceifado muitos casamentos, porque a esposa não investe nessa área, o esposo não investe nessa área. Se o marido não trata a sua esposa pela manhã, à noite, ele vai ter pedras no colchão, ele não vai conseguir dormir bem.
Uma vez, eu atendi um casal que estava 6 meses sem ter uma relação sexual. Ele, viciado em pornografia, sendo tentado no serviço, ela também tentando, porque o que o diabo faz? O diabo separa, porque se ele separar, ele enfraquece. Tem marido e mulher que quando deita na cama, o espírito também deita ali. Deita para evitar com que ele tenha prazer nela, com que ela tenha prazer nele. Aí ela não sente prazer no toque do marido, mas sente prazer no elogio de outra pessoa. Às vezes o cara não tem prazer de olhar para a esposa, mas tem prazer de para olhar para a vizinha. Você que é casado, invista na sua vida sexual. Invista nisso. Invista no seu marido. Olha o que a Bíblia diz: sacia-te em todo tempo com a mulher da tua mocidade, com o marido da tua mocidade. Então invista nessa área, invista na sua vida sexual, invista no seu casamento. Se você é uma mulher, deixa as pernas do seu marido mole, mas não deixe ele sair de casa com carência. Quando ele pensar em mulher, ele vai lembrar que tem uma dentro de casa. Pode vir a mulher mais linda que o diabo colocar lá no mundo, ele vai falar assim: eu tenho uma pura, uma santa, uma limpa, que cuida da minha casa, que cuida da minha família, que cuida dos meus filhos, que está em casa, que só eu posso tocar nela. Esse marido não vai ceder a nenhum tipo de tentação lá fora. A mulher, se ela for sábia, olha o que a Bíblia diz, ela edifica a casa dela. E se o marido for sábio também, ele vai ser esposo, vai tratar, porque eu comparo a mulher como, eu comparo o homem como um micro-ondas. Está pronto, 30 segundos está pronto. Mas eu comparo a mulher como um fogão a lenha e a lenha está molhada. Difícil, mas quando pega também, sai de baixo, porque o bicho vai pegar. O casamento é o pilar que sustenta toda a sua casa. Sustente a sua casa, cuide da sua família, cuide do seu casamento, invista nessa área e que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família. Deixa eu orar para você. Pai, eu abençoo todos que estão orando comigo agora. Os casais, aqueles que estão se preparando para casar. Senhor, alimente essa pessoa. Dá sabedoria para ela, para edificar a casa e melhorar a sua vida sentimental. Eu abençoo, Senhor, essa mulher que ora comigo, esse homem que ora comigo. Eu peço que o Senhor derrame graça sobre esse casamento e que todo investimento do diabo contra eles não venha prosperar. Eu abençoo a vida dessas pessoas no nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que sua casa seja abençoada.